Como eu já disse para vocês, o doutor Eduardo Leite, que é vitimólogo e criminólogo, já se encontra aqui a postos. Tudo bem? Bom Seja dia. bem-vindo. Hoje, excepcionalmente, na quarta-feira. Sim, a gente acaba, né? Até sexta-feira já termina o ao vivo. E hoje vem esclarecer as notícias da semana. Sem dúvida. Termina hoje para mim. Sim, claro. O meu compromisso hoje termina o ano, encerra o ano nesse dia. E que foi muito bom. Eu sempre digo que essa experiência de você levar notícia para as pessoas e, sobretudo, esclarecer essas notícias, porque as notícias estão aí. Entretanto, às vezes as pessoas não conseguem efetivamente fazer uma leitura dela de forma mais aprofundada. Então, o nosso objetivo é esse, é tentar degustar essas notícias, elas boa ou não, né? De qualquer forma, esse é o objetivo maior. Não, mas é muito bom a gente sempre se manter informado. Inclusive, agora nós vamos falar sobre induto de Natal, esclarecer todas as dúvidas. Pode rodar o VT. Criado em 2008, o indulto de Natal é um benefício válido para o réu que não foi condenado por crimes hediondos, deficientes mentais, físicos e visuais, mulheres com filhos menores de 14 anos e para quem já cumpriu parte da pena em regime fechado ou semiaberto. É uma oportunidade para quem se mostra capaz de retornar ao convívio social. O indulto de Natal muitas vezes é confundido com a saída temporária, mas são coisas diferentes. É isso que vamos saber no Revista da Cidade. Bom, vamos começar a falar sobre o induto de Natal. A quem compete conceder esse tipo de benefício? Na verdade, isso é o juiz da vara de execuções penais, ou seja, o Poder Judiciário, que faz o deferimento, ou seja, concede esse induto de Natal e também as saídas temporárias, que são duas coisas, dois institutos distintos, tá? O induto não está previsto em lei? O objetivo é o mesmo, ou seja, reinserir o preso, o condenado, no meio social. Esse é o objetivo, né? Tanto de um quanto do outro, tanto do induto quanto da saída de Natal. Entretanto, a saída de Natal, ela tem um momento mágico, a sociedade fica mais sensível, a sociedade ela acaba acolhendo melhor esses presos. Então esse é o objetivo e esse é na verdade o resultado que se espera, né? Por essa razão que você tem uma quantidade de saída bastante expressiva no final do ano. Tanto é que nós vamos ter aí, segundo o Poder Judiciário, está se noticiando, 16 mil presos deixarão aí por 7 dias, né? Receberão esse induto para que retorne no convívio familiar e obviamente social, e efetivamente possam começar a ser reintegrados na sociedade. Então esse é o objetivo. E a saída temporária, isso acontece em qualquer momento no decorrer do ano. Então Dia das Mães, por exemplo, é uma saída temporária, né? Dia dos Pais. Então são saídas. O preso, aquele que está cumprindo pena, ele tem direito a 5 saídas por ano. Né? 5 saídas, não saída temporária. Tanto o induto de Natal quanto a saída temporária são 5 ao ano, de 7 dias cada um. Então, na verdade, você teria aí, o preso teria a possibilidade de ter 5 saídas de 7 dias cada uma. Daria 35 dias. Tem gente que critica essa questão da saída. Mais que as férias de um trabalhador comum. Exatamente, está todo mundo, inclusive, levando essa questão, ou seja, o trabalhador ele só tem 30 dias de férias e o preso tem 35 dias de férias. Mas aí é um outro objetivo, né? É a ressocialização, incentivo. Reintegrar o preso. Eu não vejo nenhum problema essa saída, porque eu acho que a reinserção ela é necessária. Se não for hoje, vai ser amanhã ou depois. Por quê? Porque na verdade o nosso sistema ele determina o prazo limite máximo de cumprimento de pena. Então, queira ou não queira, esse preso ele vai voltar ao convívio social, queira a sociedade ou não, né? Não importa se ele faz parte dessa ou daquela facção, enfim, mas ele vai voltar a partir do momento em que ele terminou o cumprimento da pena dele. Agora, essa questão do induto e as saídas temporárias, eu acho que tem que haver efetivamente alguns critérios, né? Principalmente quando nós estamos vivendo num período realmente bastante conturbado, como essa questão da violência que vem ocorrendo nesses últimos 3 meses. Então, tanto é verdade que o Ministério Público até está tentando barrar 90%
dessas saídas, né? Então o juiz ele tem que ter esse critério, esse cuidado. Não adianta simplesmente pegar o histórico do comportamento do preso dentro do sistema prisional, porque o preso ele tem um comportamento pelo menos ameno dentro do sistema prisional, né? Ou seja, ele sabe que tem que se comportar lá, até em função, não só em função do próprio sistema, mas em função até dos outros colegas, né? Então você tem que ter o respeito entre os demais. Existe lá regras, conduta dentro da prisão, e por essa razão ele tem um comportamento. E aí você tem outras questões também que ajudam o preso, que é a questão da religião, né? Você tem algumas religiões que são inseridas no sistema, aonde as pessoas fazem os cultos, enfim, se convertem, né? Se convertem depois, na verdade, quando colocam aqui fora também, eles se convertem de novo, né? Então aí depende muito da pretensão, né, do próprio preso, o que ele quer da vida dele. Eu acho que isso que é fundamental. Então, essa reinserção na sociedade, ele tem por esse objetivo. Agora, cuidados devem ser tomados, principalmente neste momento. Agora, só para deixar claro, fazer uma diferenciação para caracterizar a diferença entre induto de Natal e a saída temporária. O que é um, o que é outro e o que está previsto em lei ou não. O induto, na verdade, o que acontece? São todas saídas, ou seja, são saídas para que a pessoa conviva com a família. Numa data especial. Exato. Agora, o induto de Natal, ele tem uma característica específica de final de ano. Então essa é a diferença entre o induto e o induto de Natal e as saídas temporárias, ou seja, mas o objetivo é sempre o mesmo. Agora não existe mais, mas há alguns anos atrás nós tínhamos um exame criminológico. Como que ele foi extinto, na verdade, que eu critiquei muito a retirada. O exame criminológico é justamente estudar o preso, ou seja, fazer um trabalho com o preso, com assistente social, com o psicólogo, ou seja, toda uma junta de profissionais justamente para traçar o perfil, né? E daquilo que ele pode oferecer, qual o risco que ele pode oferecer quando ele for colocado em liberdade. E lamentavelmente esse exame criminológico, talvez em função do custo, em função de uma série de outras questões, ele foi extirpado do sistema, o que eu lamento profundamente. Eu acho que além do exame criminológico que deveria existir, porque é um documento a mais, e um documento que eu digo é um estudo a mais para o juiz poder colocar na rua com mais garantia, com mais tranquilidade, com mais certeza de que aquela pessoa não vai voltar a delinquir, né? Então, além desse exame criminológico, poderia ser adotado também o estudo psicossocial. O que é o estudo psicossocial? É estudar o ambiente familiar. Qual é a importância da família para a ressocialização daquele preso, né? Então, são dois institutos importantes, são dois instrumentos de fundamental importância para o juiz. Por que foi extinto? O estudo psicossocial, na verdade, ele nunca foi adotado. Esse estudo psicossocial se adota muito na vara de família, quando se busca ou quando se disputa a guarda de uma criança. Ele existe, mas não é aplicado só. Mas eu entendo que para a área criminal ele é tão importante quanto para a área de família, porque na área de família se está disputando ali um menor, uma criança, tal. Mas quando você fala em estudo psicossocial, é estudar o ambiente familiar. É o núcleo que é o preso e toda a periferia que é importante. Agora, o exame criminológico não. O exame criminológico faz um perfil e um estudo aprofundado do preso, né, do condenado, daquele que está cumprindo pena, né? Eu sempre digo isso, na verdade não é uma frase minha, mas sim do Evandro Liz, que faleceu, um grande jurista, que ele dizia? Nenhum preso sai melhor do que entrou da cadeia. E é verdade, ou seja, ele entra com um único objetivo, porque qual é o objetivo da pena? É o que? Reprimir, né? Ou seja, e fazer com que ele não venha delinquir novamente, que ele não venha reincidir novamente no delito. Então esse é o objetivo da pena. Então, e a pena tem que ter
ele tem que ter essa característica educativa, né? Ou seja, trazer a pessoa de novo para o ambiente social e familiar. Você sabe que tem muita família que não quer o preso. Não quer mais, deu tanto trabalho, deixa. Sabe que é problema. Então, eu acho que são dois instrumentos que o Poder Judiciário teria que pensar novamente em resgatar essa questão do exame criminológico, que vai ajudar demais. Agora, 5% é real, 5%. Não desses volta. 16 mil, 5% não retornam para o sistema. Tanto é que a última saída que nós tivemos, que foi logo no começo das ações pelas organizações criminosas, alguns, inclusive foi identificado, que era um grande traficante, que ele foi recapturado em agosto, foi na saída do meio do ano, que ele não retornou e, consequentemente, começou a praticar crimes. Então, inclusive contra policiais, eu acredito. Contra policiais, ele era um dos responsáveis por algumas ações, né? Então, esse que é o perfil da questão do indulto, esse é o objetivo. A sociedade tem que ajudar, né? A sociedade tem que dar oportunidade, porque esse é o objetivo maior, ou seja, dar uma nova oportunidade para aquele preso, né? Porque não adianta, vai custar caro para a sociedade se efetivamente ele não se ressocializar. Né? Essa forma seria um jeito de cuidar para que eles voltassem também, mas esse cuidado, as tornozeleiras também eletrônicas, nós não temos tanto recurso assim para... O grande problema aqui do Brasil, e nós já falamos isso em outras oportunidades, é a falta do investimento em tecnologia. Então, por exemplo, a tornozeleira é um instrumento importante para poder fazer o monitoramento dessas pessoas, porque quando eles saem, eles têm regras, ou seja, tem que cumprir regras. Quais são essas regras? Enquanto ele está dentro da prisão, bom comportamento, ou seja, que não tenha praticado crimes hediondos, que tenha algumas restrições físicas, né, algum problema físico, mental ou mesmo de visão, as mulheres que têm filhos menores de 14 anos, enfim, essas são as pessoas, os condenados e as condenadas que têm preferência no indulto de Natal. Tá. Né? Agora, é óbvio, ele tem que ter uma folha corrida dentro do sistema, sem criar nenhum problema lá dentro, ou seja, um bom comportamento, que tenha trabalho, né, que trabalhe, enfim. Então, são algumas regras. Agora, quando ele sai, quando ele vem aqui para o convívio social, também ele tem regras. Por exemplo, não pode ficar depois das 10 da noite em bares, né, ou seja, tem que ter uma restrição bastante da sua liberdade, ela é restritiva, né, mais no convívio familiar, não pode portar arma de fogo, né, não pode utilizar bebida alcoólica pode, mas dentro de um limite. Não pode viajar para fora da cidade. Não pode sair não pode sair da competência, da jurisdição, ou seja, da região onde é que ele está com a família. Enfim, então tem essas medidas restritivas de locomoção. Tá? E no dia marcado ele tem que se apresentar no presídio, né? Ele tem que ir lá se apresentar, senão ele é considerado um foragido, né? Aí ele obviamente se expede um mandado de prisão e vai recapturar essa pessoa para que ele continue o cumprimento de pena. Aí ele não vai ter mais indulto, né? Aí ele vai ter que voltar novamente, começar a cumprir todas as regras para que eventualmente no futuro ele possa ter até isso que eu ia perguntar para você. A pessoa que acabou de ser condenada e ela vai presa, depois de quanto tempo ela tem direito a indulto de Natal, saída temporária? Ela tem que ter um cumprimento mínimo, tá? Assim, não tem uma regra estabelecida, mas ela tem que ter cumprido uma parte da pena, tá? Tem juiz, por exemplo, que se cumpre aí 1/6 da pena, já faz até progressão do regime para o regime semiaberto, e cumpriu mais 1/6, vai para o regime semiaberto, né? Tem juiz que concede isso, e que eu acho que tem que efetivamente conceder, mas desde que haja um monitoramento. Nós estávamos falando da questão da tornozeleira. Hoje, por exemplo, você não tem equipamento suficiente para poder colocar nesses 16 mil. Você tem aí, parece que 4 mil equipamentos, 4 mil, o que daria, na verdade, 25% dessas pessoas.
Então, a tornozeleira, esses 16 mil deveria sair com a tornozeleira. Sim, porque não tem como escoltar, principalmente nessas datas tão especiais. Os policiais provavelmente vão passar com as suas famílias, enfim. Mas é muito complicado, deveria restringir. Você tinha falado que 90%, parece que o Ministério Público vai segurar 90% da saída. Já está denunciando e barrando 90% esses 16 mil que receberão agora o induto de Natal. Então a conta fecha para ter o controle. Mas eu penso às vezes que é uma medida também bastante política, entendeu? Às vezes o Ministério Público também, ele toma essa medida até para poder se resguardar. Eu avisei, tá vendo? Mas não é bem assim que funciona, tá? Porque o Ministério Público também, ele se manifesta na concessão ou não do induto de Natal, entendeu? Ou seja, vem lá o procedimento, o Ministério Público tem que se manifestar e após a manifestação o juiz decide, né? Então é o pedido do próprio preso e a concessão ou não, né? Mas quem homologa, quem concede ou não é o juiz de direito, é o juiz da vara de execuções, né? Ele concede. Agora, o Ministério Público também faz isso com uma medida até para poder se proteger se eventualmente tiver algum ataque, se nós tivermos alguns problemas. Hoje nós temos diminuído as ações das organizações, e eu disse isso, aos poucos as coisas vão se ajeitando, né? Vão voltar à sua normalidade dentro dos padrões, a criminalidade vai voltar dentro dos padrões, eu não digo normal, porque crime nunca é normal, mas aquilo que é tolerável, dentro do tolerável. Que já está acostumado, já dentro daquilo que é suportável, né? Então, mas é exatamente isso que acontece com relação à questão do induto e as saídas temporárias. Mas ficou muito claro, esclareceu bastante as dúvidas. Vamos mudar agora de assunto, nós vamos falar sobre o mensalão, porque finalmente, esta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela cassação dos mandatos dos deputados condenados à prisão no julgamento do mensalão. A medida gerou polêmica e abriu uma crise entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara Federal, né? Como explica o doutor Eduardo Leite, que vai explicar pra gente o que está acontecendo. Lembra que nós havíamos falado sobre isso semana passada? Desse conflito que provavelmente iria existir. Isso pode acontecer? A Câmara pode dizer, eu não vou acatar essa ordem, essa condenação que o Supremo Tribunal fez, essa cassação? Olha, eu acho que essa crise, ela é lógico, nós tínhamos noticiado semana passada que poderia ocorrer uma crise entre dois poderes, o legislativo e o poder judiciário. Só que essa crise eu acho que ela só vai ocorrer se o Supremo Tribunal Federal permitir. O que eu acho que o atual presidente não vai permitir, que é o Joaquim Barbosa. Ele não vai permitir porque ele já deu demonstrações disso. E por quê? A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declara a cassação desses mandatos dos deputados, dos 3 deputados, o Valdemar, o Paulo Cunha e o Henry, a partir deste momento, decisão judicial deverá ser cumprida. Ela tem que ser efetivamente cumprida, com pena daqueles que eventualmente não cumprirem, terem inclusive um mandado de prisão por descumprimento. A Câmara eles estão falando sobre o artigo 55 da Constituição Federal, mas eles só têm direito de fazer algum tipo de declaração, não é isso? Ou eu estou enganado? Não, mas é que existe, na verdade, o artigo 55 da Constituição, ele tem alguns parágrafos. O que na verdade, o Legislativo está aplicando só um único parágrafo, dizendo o seguinte, que cabe à Câmara, no caso de qualquer decoro, qualquer situação de anormalidade praticada por qualquer um que está investido, deputado, senador e daí por diante, como aconteceu, por exemplo, com o Demóstenes, que com relação à questão do Cachoeira foi inclusive cassado pelo Senado. Então eles processam, né, instauram o procedimento, processam e cassam, né? O plenário faz a cassação. Nesse caso específico, nós estamos falando a respeito de crimes praticados contra a administração pública. E o que ocorre? O Supremo Tribunal Federal, que é o competente para poder julgar os deputados, como de fato aconteceu, chegaram no final da sentença, para aqueles que tiveram condenação e que vai transitar em julgado, seja ele no regime fechado, no regime aberto ou no semiaberto, porque aberto é até 4 anos, de 4 a 8, semiaberto, e acima de 8 anos, penas acima de 8 anos, no regime fechado.
no final da sentença, os magistrados, os ministros, têm que se manifestar pela cassação ou não, ou simplesmente devolve para a Câmara dos Deputados e eles decidem. Entretanto, neste caso específico, no parágrafo 3º, diz o seguinte, é claro isso no artigo 55, que caso de condenação criminal, o próprio juiz, ou o próprio ministro e os ministros têm que se manifestar, ou seja, tem que declarar a perda do mandato. E foi exatamente isso que foi feito. E dentro de uma hierarquia, a decisão do Poder Judiciário faz trânsito de julgado também no processo da Câmara dos Deputados. Ou seja, então o que o presidente da Câmara tem que fazer? Tem que cumprir aquelas cassações. E se não cumprir, aí ele pode tem algumas questões que podem ocorrer. Primeiro, a falta de cumprimento de uma decisão judicial. Se você tem lá, por exemplo, uma busca e apreensão, e a polícia vem, o delegado vem para cumprir, se eventualmente você obstruir o prosseguimento da justiça, o que acontece? Ele dá a voz de prisão e prende. E o que pode acontecer com o presidente? Pode acontecer isso. Ou seja, improbidade administrativa, se eventualmente o presidente da Câmara dos Deputados não cumprir essa ordem judicial. Houve uma declaração até por parte de um dos ministros falando que não iria cumprir. E mais, se eventualmente ele não cumprir, você tem um outro desdobramento, que é a cassação até dos poderes políticos, ou seja, da capacidade de se eleger na próxima. Então, se eventualmente não cumprir, tem duas alternativas. Ou manda prender, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal manda prender por falta de descumprimento de ordem judicial, ou se instaura um procedimento de improbidade administrativa e, consequentemente, vai ter um resultado em 2014. Por quê? Porque aí ele vai estar impedido, vai ser cassado os direitos políticos do presidente. Não sei se ele não vai correr esse risco. E em 2014 pode ter indeferida a sua candidatura. Então eu acho que o Poder Judiciário, através do TRE, né, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Então me parece que essa queda de braço, ela na verdade só tem aí talvez uma fogueira de vaidades de um lado e do outro. Porque o Supremo Tribunal Federal sabe a força que tem. Vira e mexe, você está ouvindo, saiu um mandado de prisão contra um prefeito e se cumpre o mandado de prisão, contra um vereador, contra um deputado estadual ou federal, contra um governador, enfim, os mandados são cumpridos. Então, o que acontece? O que vai acontecer? O que é que eu acho que isso qual é o desdobramento? Primeiro, a prisão dos deputados. De todos os três vai ser a mandado de prisão vai ser expedido para que primeiro eles sejam recolhidos ao sistema prisional. Segundo, aí tem que cumprir a questão da cassação. Se não cumprir, como é que ele vai fazer? De qualquer forma, o deputado está preso. Não tem mais jeito. Então não tem muito o que fazer. Aí é uma queda de braço. A gestão do atual presidente da Câmara termina agora. Um novo presidente vai ser reeleito, mas me parece que tudo indica que é a base, da situação, os governistas que vão tentar barrar a aplicação e a cassação desses deputados. Mas eu acredito que essa crise não vai efetivamente, não vai ocorrer de uma forma tão grave da forma em que estão noticiando. Claro, assim a gente espera, né? Mudar de assunto agora, porque depois de 8 meses, a CPI do Cachoeira terminou esta semana sem pedir o indiciamento de nenhum suspeito. A comissão foi criada após uma operação da Polícia Federal para investigar as ligações do bicheiro com políticos e empresários. Outro tema para a gente discutir aqui com o doutor Eduardo. Saiu um relatório de uma folha e meia diante que dizem 30 empresas fantasmas que não foram investigadas. Como é que faz isso? O problema dessa questão da CPI do Cachoeira, até agora só teve um que foi cassado, que foi o Demóstenes, o senador Demóstenes de Goiás. Ele que foi cassado, ele que foi efetivamente até agora o que foi cumprido. O que acontece com esse relatório? O relatório, tanto o presidente quanto a relatoria ficou com os governistas da CPI do Cachoeira.
E algumas pessoas que deveriam ser ouvidas nesse depoimento, elas foram poupadas, né? Ou seja, por uma questão base governista, vamos blindar essa ou aquela pessoa. E aí o que ocorreu? Quando o relator, que é do PT, apresentou o relatório agora, e o prazo encerra agora no dia 22 desse mês, depois de 8 meses, o que ocorreu? Ele simplesmente apresentou um relatório onde pede o indiciamento só de pessoas na verdade, da oposição. Né? Então, a oposição, de uma certa forma, estava sendo prejudicada. E todos aqueles da situação, ou seja, do governo, que é o próprio Agnello Queiroz, que é governador do Distrito Federal, ele foi poupado. Entretanto, o de Goiás não foi poupado, Pirillo não foi poupado, que é do PSDB. Então, o que ocorreu ali? Na verdade, houve um conflito de interesses, ou seja, de se punir tão somente a oposição. O único do PT que foi envolvido, que foi apontado no relatório, que é justamente o prefeito de Palmas, né? O Raul, que é do PT e que estava envolvido diretamente com o Cachoeira, inclusive foi denunciado agora por questões de licitação de coleta de lixo, daí por diante. Foi a única pessoa que foi apontada dentro do relatório. O que a oposição fez? A oposição se manifestou, foi atrás para derrubar o relatório por essa razão. Então, hoje os governistas estão apontando que vai terminar em pizza. Sim. Porque, na verdade, a oposição teria derrubado o relatório. Mas o que ocorre é o seguinte, que houve uma blindagem dos governistas. Ou seja, se eles poupou. Não permitiram a investigação. O Agnello Queiroz foi poupado nesse relatório, né? O próprio Sérgio Cabral, que é governador do Rio de Janeiro, do PMDB, que também é da base governista, que era para ter sido ouvido nessa CPI, não foi ouvido, né? Então tem outras pessoas. Então o problema da CPI do Cachoeira vai acabar em pizza, entre aspas, dentro da Câmara só. Por quê? Porque, na verdade, já o Rangel, que é o procurador-geral da República, já disse que as investigações vão continuar. Né? Então terminem na questão política, porque a CPI é político. Lá eles não indiciam ninguém. Lá eles fazem um relatório, eles preparam um relatório sugerindo o indiciamento. Mas eles não têm o poder de polícia que muitas vezes falam. Não tem o poder de polícia. Aí depois disso que vem as investigações ou não? Eles conseguem fazer essas investigações na CPI? Eles fazem as investigações, coleta de documentos, eles trabalham como se estivesse fazendo efetivamente uma investigação. Entendi. É realmente uma comissão de investigação parlamentar. É por isso que chama CPI, né? Comissão Parlamentar de Investigação. Então eles fazem uma investigação. Só que essa investigação, ela no final, no seu relatório, é uma sugestão ao Procurador-Geral da República para indiciar, né, e processar criminalmente aquelas pessoas. Mas o titular, né, da ação penal é realmente o Procurador-Geral da República. Então, independentemente do resultado da CPI, vai correr por outro lado. Continua a investigação, ou seja, aquelas pessoas que efetivamente foram poupadas podem ser apontadas no futuro. Então, essa questão de terminar em pizza é na questão política, mas não na questão criminal. Então não há o que se comemorar hoje não, porque pode acontecer que nem o Mensalão. Mensalão, quando houve a questão da CPI, derrubaram a CPI do Mensalão. Ou seja, politicamente isso não aconteceu, mas criminalmente nós estamos vendo o resultado agora. Ou seja, condenados, várias pessoas condenadas e algumas vão efetivamente para a cadeia. Afinal de contas, são muitas pessoas envolvidas. Você imagine, um grupo de pessoas que estão envolvidas cuidando dessa investigação realmente não vai para lugar nenhum. O que acaba sendo, na verdade, é o clube do bolinha, né? Ou seja, é um grupinho fechado que vamos poupar mas politicamente vamos destruir a carreira desse outro, e assim acontece. Agora, é lógico, a oposição se manifestou, por quê? Porque efetivamente algumas pessoas que deveriam estar lá no relatório foram poupadas. Claro. E aí eu acho que nada mais justo do que por isso que é importante ter a oposição. Claro. O equilíbrio das decisões, ela está exatamente
quando você tem aí os dois lados, o governista e a oposição, para se manifestar. Doutor Eduardo, eu quero agradecer essa temporada que nós estivemos juntos, você esclarecendo todas essas principais notícias que nós temos aí durante várias semanas, inclusive o mensalão, que só se fala nisso, que finalmente agora vamos esperar que se acabe tudo, né? Olha, bom Natal para você, para todos da equipe, para todos aqueles que nos acompanharam esse tempo todo. Espero que 2013 apesar de ser um ano cabalístico, né? Porque 2013 para mim é um ano interessante, porque número 13 para mim é um ano de sorte. Então eu espero que tenhamos aí toda essa sorte e 2013 seja assim um ano espetacular, e vai ser. Claro, eu já falo antes para você, Feliz Natal, obrigado. Feliz Ano Novo, já um próspero para a família inteira, um grande abraço para todo mundo. E quero falar para vocês aí de casa que o doutor Eduardo Leite continua no Revista da Cidade com essa participação incrível em 2013. Não percam de jeito nenhum, sempre esclarecendo aí as notícias do dia a dia. Se Deus quiser, obrigada, estaremos doutor aí, Eduardo. Feliz Natal para todos e um próspero ano novo. Saúde para a família inteira, que é isso que interessa, né? O resto a gente dá um jeito. Isso com certeza. Claro, obrigada, doutor Eduardo.